Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Palavras da Coragem. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, que fala sobre compreensão. Antes da gente iniciar o estudo, eu queria fazer uma indicação de leitura. É um livro que algumas pessoas que eu conheço já estão lendo, me indicaram, e eu comecei a ler essa semana e, assim, para mim tem sido um livro fantástico. Ele tem como título O que Realmente Importa. É de Anderson Cavalcante, da editora Bus. Nós compramos em casa pela internet, a gente fez aí um investimento de R$19 apenas. É um livro muito legal. Para quem for adquirir, começar a leitura dele, eu só faço uma indicação, tá? Leiam mais ou menos de 10 a 15 páginas por dia. Não faça uma leitura muito rápida, não. Eu tenho esse costume também de ler, pegar um livro bom, ler 70, 80 páginas por dia. Mas eu estou comentando isso porque esse livro é um livro para reflexão, tá? Para gente que quer estar se encontrando conosco mesmo, tá nos conhecendo melhor, tá no momento de nos interiorizarmos. Esse livro é fantástico. Ele te leva a muitas reflexões de todos os contextos que englobam uma vida pessoal. Família, você com você mesmo, você com o seu trabalho, você com seus amigos, você com os pseudo-inimigos, né, que nos rodeiam também. É muito bom, tá? Então, pra gente que tá nesse trabalho aí de interiorização, de melhora pessoal, vale muito a pena essa leitura, tá? Eu indico de peito aberto. É uma leitura muito boa, tá bom? Então vamos lá. Nossa lição de hoje é o capítulo 8, compreensão. Primeira frase: a compreensão é a base de uma vida tranquila. Nossa, mas como assim, né? Porque quando a gente adquire a compreensão, eu associo muito a palavra compreensão com maturidade. Quando nós nos tornamos pessoas maduras espiritualmente e moralmente, principalmente, a gente atinge um grau de compreensão muito elevado, tá? Por quê que atinge uma vida de tranquilidade quando você compreende? Porque você entende o propósito de cada coisa na tua vida, né? Compreender é entender. Então você entende melhor os seus problemas, o propósito dos seus problemas, você entende melhor o teu contexto familiar, né? O porquê que você está nessa família, qual que é a tua missão perante essas pessoas que te cercam, né, no seio mais íntimo. Você entende melhor o porquê do seu trabalho, por que você executa essa atividade, por que você faz parte desse grupo de pessoas. E você entende o mais importante, que tudo que nós não levamos para a vida espiritual quando fazemos a nossa passagem, também conhecida como morte, é provisório. Tudo que você não leva com você para a tua vida espiritual é provisório. Como assim, Fábio? É provisório os seus bens, é provisório a sua conta bancária, é provisória a tua relação, principalmente familiar. Provisório os seus filhos, é provisório a sua esposa, seus pais, tudo que te cerca, que você não vai levar para a espiritualidade, é provisório. Quando a gente tem a compreensão de tudo isso, a gente passa a ter uma vida mais tranquila. Segunda frase: perdoa e compreende, silenciando mágoas. Aqui nós vamos falar de novo do perdão. Vai lição, volta lição, o perdão está sempre presente aí nas nossas reflexões. O ideal é que nós nem precisássemos mais perdoar. Quando a gente atingir um nível de moralidade, de espiritualidade elevado, você não precisa mais perdoar ninguém. Por quê? Porque você passa a compreender a inferioridade do outro. O porquê do outro ser inferior e de você também, né?
já ter passado por aquele estágio evolutivo ou ainda estar naquele estágio evolutivo. Então, por que eu tenho que perdoar o outro se eu ainda cometo também os mesmos erros, se eu ainda magoo, se eu ainda machuco? Então, não há o que se perdoar, né? Terceira frase. Acusações e críticas não ajudam ninguém. Qual é o maior inimigo nosso no sentido do outro? São as expectativas que a gente cria, né? A gente cria muita expectativa em relação ao outro e muitas vezes de coisas que ele ainda não pode nos dar, não tem para nos dar, não está preparado em nos dar, né? E aí o que vem depois da expectativa? Vem a decepção, né? Vem a frustração, porque você espera algo que o outro não te dá e aí você se frustra. E o mais, né? A gente, quando entra nesse estágio de expectativa, de frustração, a gente faz uma coisa que é muito ruim. A gente terceiriza demais. Terceiriza nossas culpas, sempre o outro é culpado dos nossos problemas. A gente terceiriza a nossa felicidade, sempre o outro é obrigado, né? Ou tem o compromisso de nos fazer feliz, sendo que a culpa sempre é nossa. A falta de felicidade ou a felicidade é sempre responsabilidade nossa, porque nós somos os responsáveis por esse sentimento de felicidade. E principalmente uma coisa que a gente também terceiriza muito é a ação de fazer. A gente sempre espera que o outro faça muito por nós e nós fazemos, infelizmente, muito pouco pelo outro. Frase de número 4. É possível a queda, onde muitos caíram. Muitas vezes, a gente chama isso no Espiritismo de karma coletivo, mas nós não estamos aqui para falar de Espiritismo, então chame do que quiser, mas muitas vezes a gente cai coletivamente. Por exemplo, nós estamos passando por um karma coletivo agora, que é essa pandemia, e isso nos trouxe várias situações novas, mas a gente precisa compreender que isso é uma necessidade. No caso específico da pandemia, é algo que nos trouxe mais contato conosco mesmo, mais tempo para nós, mais tempo para a família, mais tempo para o que realmente interessa. Então, quando a gente compreende que isso é uma necessidade, né, a queda coletiva nos machuca menos, nos causa menos dor. Frase número 5. Revolta e desespero sempre trazem mais dor. Eu diria que a revolta, né, e consequentemente o desespero, é o antônimo da compreensão. Ou seja, quando nós não obtivemos ainda a maturidade da compreensão, tudo que nos acontece, a gente, de ruim principalmente, né, a gente recebe com muita revolta, ou se desespera demais perante um problema. Isso mostra, né, o termômetro do quanto nós ainda somos imaturos, do quanto ainda nos falta compreensão no sentimento, no coração, né? Então a revolta é esse termômetro, o desespero é esse termômetro. E principalmente, quem vive com muita revolta e com muito desespero, isso uma clareza com relação à falta de fé. Quando nós confiamos, quando nós temos aquela fé, não aquela fé da boca para fora, aquela fé que berra, né, que grita o nome de Deus, o nome do Senhor, não. Eu digo a fé vivida mesmo, né, a fé sentida no coração, no dia a dia. Toda vez que nós colocamos essa fé à frente, a gente sabe que Deus está no comando de tudo e Ele não nos quer nada de ruim, nada de mal. Então, ao invés de revoltarmos e entrarmos em desespero, vamos compreender que aquilo é um momento, aquele mal, na verdade, não existe, muitas vezes é um livramento de algo ainda pior, né? É uma decepção, alguma coisa assim, é um livramento de algo muito pior, muitas vezes. Então, tenhamos essa maturidade e essa compreensão para que doa menos,
né? É difícil a gente, no estágio evolutivo que nos encontramos, nos livrarmos de todas as dores, né? Toda perda, toda frustração, toda decepção nos causa realmente dor. O problema é quanto tempo você fica nesse sentimento, né? Por quanto tempo você fica remoendo esse tipo de coisa. A dor, ela ainda é inerente a nós, mas você está no comando da tua vida, da tua mente, dos teus sentimentos. Então, permanecer na dor é opção sua, né? A dor, ela é inerente ao nosso estilo de vida, ao nosso planeta, ao nosso estágio evolutivo. Agora, permanecer na dor é opção sua. E aqui vem o antídoto, né? Toda lição nos traz um antídotozinho. É a última frase. Ante os erros dos outros, meditemos nos nossos. Então, ao invés da gente ficar perdendo tempo analisando o erro do outro, que não nos vai trazer nada de produtivo, o erro do outro não nos traz nada de produtivo, a não ser que você, ao analisar o erro do outro, né, compreenda o que não deve ser feito para não errar igual ao outro. Mas na maioria das vezes a gente analisa o erro do outro com aquele sentimento de julgamento, né? É aquela coisa, quem julga será julgado. Então, com toda a sabedoria que nós colocamos em prática, quando é interessante isso, né? Colocar a sabedoria em prática para julgar o outro. Na verdade, quem tem a sabedoria nem o outro julgaria. Mas enfim, nós, por nos acharmos sábios, temos a mania, né? Até inconsciente, automática, de julgar o outro, né? Então, na verdade, essa sabedoria tem que ser utilizada para nos julgarmos e não ao outro. E aí a gente passa a compreender melhor o outro e a nós mesmos. Então essa lição de hoje é bem curtinha, acabou aqui, foi a última frase do capítulo 8, né? Então deu a nós a oportunidade de comentar um pouquinho mais sobre cada frase. Vamos olhar mais para nós, vamos nos compreender mais, iniciar essa prática da compreensão com nós mesmos. Muitas vezes a gente nem se compreende, nem se entende. E quando você não compreende você não compreende o outro. Você não dá o que você não tem. Então, que essa lição sirva aí de bastante reflexão. Parece mais um resuminho de tudo que a gente já refletiu com relação às outras lições, né? Então, aproveitemos esse capítulo de hoje para lembrar mais uma vez que precisamos olhar muito mais para nós, cuidar muito mais de nós, da nossa vida, né? Para que a gente não sobre muito tempo para ficar olhando para o outro e principalmente ficar cuidando da vida do outro. Vamos cuidar da gente, que é o que realmente importa. Cuidando da gente, a gente fica melhor e aí a gente, estando bem, consegue passar o bem para quem está à nossa volta. É isso aí, gente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e derrame muitas bênçãos em nossas vidas. Fiquem todos com Deus.